Começou. Tudo certo. Deixa. E aí, Nayara, Larissa, tudo bem? Como é que vocês estão, meus amigos? Deixa eu convidar a Daiane aqui para começarmos a live. Opa, aqui. Também. Oi, E aí, Dai, tudo certo? Como é que você tá? tudo bem, graças a Deus. E você? Amém, tudo bem também. Aí o pessoal aí tá Ai, entrando, que bom. os conhecidos. Tudo bom, Milena? Legal, o pessoal tá chegando aí. É. Estão todos vindo com interesse em quê, né? Conversar sobre esse assunto aí que, para quem faz direito, acaba sendo uma tortura, né? Chegar no quinto É ano verdade. e ter que enfrentar aí a temidíssima OAB, né? Faz parte. Mas a gente tem um recado para essas pessoas, né, gente? Que Exatamente, vocês né? são muito maiores do que essa prova. Com Então, a certeza, gente vai tirar de letra se preparar, se fizer tudo direitinho, der o melhor, a gente vence isso aí fácil, né? com certeza. É Com só prova, esforço, muito só uma esforço. provinha. É. Então aí quem já, né, passou por esse caminho difícil, agora vai ensinar o caminho das pedras, né? E aí a gente vai conversar mais um Exatamente. pouquinho sobre algumas dicas de como até mesmo a Daiane e eu nos preparamos, né? Quando a gente estava aí na pele de vocês. Então acho que vai ser uma conversa bastante produtiva para vocês e para nós também, né? Que gostamos de ajudar. Eu acho que isso é o mais bacana, né? Que a gente está querendo passar para as pessoas que estão assistindo aqui hoje aquilo que a gente experimentou, aquilo que a gente fez, que a gente sabe que dá certo, né? Hum, Não é algo que vai ser um esforço jogado ao vento, mas é é, um esforço que traz uma recompensa, que é a aprovação na prova da ordem, né? Então a gente está aí para trazer também a nossa experiência de algo que funcionou para a gente, que com certeza pode funcionar para a galera aí também. com certeza, né? Ouvindo a gente, vão ver que na verdade não é uma prova impossível, que basta organização, bastante esforço, como você falou, que dá tudo certo, né? Depois a gente vai conversar melhor, contar um pouquinho de como que foi a nossa jornada, mas a Daiane, né, tava com 1001 atribuições na época da OB, tava na faculdade, estágio, preparando casamento, né? Eu Verdade. trabalhava, e aí, graças a Deus, a gente se organizou, nos esforçamos bastante, que isso aí é inevitável, né? E deu tudo certo, né? Então, por isso que a gente veio aqui hoje conversar com vocês um pouquinho. Você já quer começar, Dai? Podemos Vamos começar? começar? Eu já demos um oi pro pessoal que está chegando aqui. Já deu. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Compartilha aí, né, galera? Quem entrou, está participando. Se puder compartilhar com os amigos também, para que possam vir participar aqui com a gente. O Isso. Gui entrou aí, né? O Guilherme estudou com a gente, bem legal. Então, vamos lá. Bom, eu acho que primeiro a gente tem que começar se apresentando, né? Para as pessoas que aqui que seguem o Egídio, que não me conhecem, meu nome é Daiane Espíndola. Hoje eu sou advogada, eu atuo preferencialmente, né, principalmente aí no direito trabalhista, direito civil, mais para a parte de família também, atuo um pouquinho também na área imobiliária. Estou aí nessa carreira de recém-formada, de jovem advogado, enfrentando esses desafios aí, e tenho me colocado também à disposição para ajudar essas pessoas que estão se preparando, né, para enfrentar essa prova da ordem. Então, acho que eu tenho aí completando quase 2 anos na advocacia, 1 ano e meio mais ou menos. Então, a gente ainda está trilhando esses caminhos das pedras aí para essa carreira que a gente quer construir, né? Essa carreira de sucesso, esse futuro que a gente almeja. Ainda estou caminhando, né? Construindo dia a dia um pouquinho. E estou aqui para dividir com vocês um pouquinho da minha experiência. Então, quem de vocês que está aqui também, que ainda não me segue lá no meu perfil, depois que acabar essa live, se você quiser ver o conteúdo que eu trago também,
Na minha página eu falo um pouquinho sobre como falar em público, trago dicas para você de oratória, de argumentação, para que você possa desenvolver esse lado também. Então, quem quiser depois, só entrar na minha página, seguir aqui e ver os conteúdos que eu tenho para compartilhar com vocês. Bom, para quem aí não me conhece, às vezes não é aluno meu, eu sou o Egídio, né? Sou contemporâneo da Daiane, a gente era da mesma turma, nos formamos juntos, né, amiga? A Daiane já é advogada. Isso. Eu sou advogado também, mas eu me dedico mais à docência. Então, eu leciono em cursos preparatórios para a OAB, aqui em São José dos Campos, em Lorena, sul de Minas também. E advogo um pouco, estou cursando mestrado, né? Estou aí, como a Daiane disse, buscando meu lugar ao sol, desenvolvendo aí a nossa carreira, lutando aí. E eu estava conversando com a Daiane, a gente estava conversando em comum, né? Nesse momento de OAB, a dificuldade que muitos estão enfrentando, né? Embora tenhamos aí os editais suspensos para a primeira fase do exame de ordem, ainda assim fica muito no ar, né? Por onde começar? Como se organizar, o que estudar, como estudar, que tempo preparar. Às vezes a gente não tem tempo, não é? Não temos tempo. Então, eu acredito que a live de hoje vai ser muito produtiva nesse sentido, não é? E a pergunta Sim. na verdade, uma pergunta muito, às vezes, boba para nós que já passamos por isso, mas para quem está chegando agora, né, é como que funciona a OAB. O que acontece na OAB? Como que ela é? Tem mais de uma fase? Como que são as questões, né? E o pessoal sempre pergunta isso pra gente, porque às vezes parece bobo, mas não é. Você quer começar falando um pouquinho aí, Dai? Pode ser. Então, para quem ainda nunca prestou o exame de ordem, ele é dividido em duas fases. A primeira fase, uma fase mais objetiva, com 80 questões. Você precisa fazer aí pelo menos 51% para poder estar passando, né? Acertar pelo menos aí um pouco mais da metade. Depois o Egídio pode estar complementando essa questão. Mas a primeira fase são as 80 questões objetivas. E a segunda fase, que é uma fase mais prática, onde nós temos 4 questões abertas, discursivas, e uma peça prática, a depender da matéria que você escolha para estar prestando a segunda fase. Então, a primeira fase ela é um conteúdo geral, nós vamos falar também, citar aqui algumas matérias que caem, né? E a segunda fase ela é uma fase mais específica. Então, você escolhe uma matéria, quando você faz a sua inscrição, você já escolhe a matéria específica para prestar a segunda fase. Daí, essa fase prática, ela vai ser somente no conteúdo dessa matéria, dessa disciplina que você escolheu. Tanto é na primeira fase, quando você chega nela, são 17 disciplinas que a gente vê ao longo de todo o curso. Então, cai penal, processo penal, trabalho, processo do trabalho, constitucional, administrativo, ética profissional, que é uma matéria que eu leciono, inclusive, que ajuda vocês na aprovação para o exame de ordem. Cai também direitos humanos, filosofia, né? Cai também, o que mais? ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, a primeira fase cai ao todo 17 disciplinas. E você precisa acertar no mínimo 40 questões. Na segunda fase, como a Daiane bem falou, já muda bastante a figura. Porque agora ela é uma fase que vai testar se você tem um conhecimento prático, já para ingressar na advocacia. Então ela tem a peça prática, como a Daiane falou, que vale 5, e aí tem as questões abertas, que geralmente tem ABC ou AB, né? Que também vale 5. Para vocês passarem na segunda fase também, precisa acertar no mínimo 6. A gente até brinca que 6 é 10, né? Então você tirou nota 6, tá aprovado. E o que é bacana, na OAB não tem vaga. Então, eu preciso ficar entre os 100 melhores, entre os 1000 melhores. Não. Você passou na primeira fase, passou na segunda fase, já era. Já é advogado e é só agora correr atrás da vermelhinha, né? Então é bem tranquilo. Exatamente. Nesse sentido. Não compete com ninguém. Isso é muito interessante porque, né, já tira esse peso, essa preocupação daquela competição, daquela concorrência. Você não está concorrendo com a pessoa que está do seu lado fazendo a prova. Você está disputando o seu lugar igual ela está. Então, se você fizer 40 e o outro fizer 40, vocês dois vão passar. Se você fizer 6 e o outro fizer 6, vocês dois vão passar. Então, tirou 6, luxo, sucesso, arrasou, já passou, não precisa se preocupar, né? Que às vezes, é claro que assim, é um mérito aqueles que passam na segunda fase com 10, que gabaritam, mas pra gente o 6 é igual ao 10 e tá tudo certo. E também não quer dizer que eu passei com 6, ele passou com 10, ele vai ser um advogado melhor.
Não, não tem nada a ver. É só uma prova para te avaliar e permitir que você possa ou não praticar aí a advocacia, né? Então, depois que a Exatamente. gente já tem esse parâmetro, né, de como que se organiza, como que funciona a prova, né, melhor dizendo, agora a gente tem que partir para a preparação dela, né? Afinal de contas, já falei, são 17 disciplinas, então é um conteúdo de 5 anos e mais de faculdade, né? E aí, como que a gente então vai se organizar? Onde que a gente pode correr atrás, né, de um material? O que que você faz? Para onde que você vai? De onde você vem, né? É muito importante essa pergunta, Bom, né? é muito importante a gente definir isso de fato, porque acho que a palavra que rege a nossa preparação é organização. Sim. Não importa se você tem pouco tempo, se você tem muito tempo, se você não tiver uma organização, uma estrutura bem feita daquilo que você vai fazer com o tempo que você tem, você vai ficar ali girando, andando no mesmo lugar. Você não vai sair daquele lugar, não vai evoluir. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se organizar. Então, a nossa intenção hoje é dar para você esses passos, né? Quais são o que você pode fazer para se organizar melhor, para aproveitar melhor o material que você tem, o tempo que você tem, as condições que que estão disponíveis para que você possa estudar. Então, a primeira coisa que nós gostaríamos, né, dentre os tópicos que nós separamos aqui para falar, a primeira coisa dentro desse passo da organização é você organizar o seu material. O que você vai usar para estudar? Muitas vezes os alunos nos perguntam, né, Gide? Nossa, eu tenho que comprar tal doutrina. Ah, eu tenho que comprar a doutrina do Fernando Capês. Tem que comprar Humberto Teodoro Júnior para Comprar a poder coleção do estudar. Carlos Roberto Gonçalves. Não, eu tenho que ler todas as doutrinas, gente. Parou, não é por aí. É, Né? A doutrina você vai ler durante a faculdade para se aprofundar, para fazer as suas provas, para fazer o TCC. OAB, a gente esquece essas doutrinas, né? Assim, a gente deixa elas um pouquinho de lado e a gente tem que enfatizar naquelas doutrinas que são mais esquematizadas, que são mais específicas para a OAB. Resumindo, é aquele resumão com todas as matérias, com aquilo que tem de mais importante para você ver. Então, você vai providenciar uma doutrina dessa, se você tiver condições, se você puder. Se não puder também, não é o essencial, né? Não é o mais importante, mas ela vai te ajudar muito. Então, uma doutrina esquematizada, resumida, para fazer das matérias, né, do direito material, e também existem algumas doutrinas esquematizadas com questões. Inclusive, eu tenho duas aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês da editora que eu usei. A gente não está fazendo merchan, não é propaganda, mas é trazendo aquilo que nós experimentamos. O Egídio vai poder falar pela experiência dele também. Então, primeira coisa, esquece doutrina. Né? As doutrinas longas que a gente estuda na graduação, você vai estudar para fazer as suas provas. Para a OAB, você vai deixá-la um pouquinho de lado. Claro que é importante a gente saber o posicionamento da maioria, da minoria, mas isso você consegue fazer com o seu esquematizado, com o seu resumão. Você não precisa dessa doutrina específica, até porque se você fizer isso, não vai dar tempo de estudar tudo até o dia do seu exame, né? exatamente. Só duas questões. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, surgir aí alguma questão, pode estar mandando aí pra gente, que durante a nossa conversa a gente já aborda, já entra aí na discussão. E perguntaram se a live vai ficar salva e podemos deixar salvo, né, Daiane? Sem problema, né? Sim, a gente deixa salvo A no gente deixa IGTV salvo. depois, vai subir pro YouTube também. A gente dá um Isso. jeitinho de compartilhar aqui para você. Então vai ter todo mundo acesso, tá bom? Super tranquilo. Mas continuando o que a Daiane falou, isso é uma verdade, pessoal. Pensem comigo, vocês estudarem para uma prova, conteúdo de 5 anos de faculdade, aí você vai comprar uma doutrina para cada disciplina fora de cogitação. Então você tem que necessariamente, se você tiver condições, como ela bem falou, ou comprar uma doutrina esquematizada, inclusive está até aparecendo aqui, ó. Existem várias no mercado, né? A Daiane vai mostrar duas que eu também, as mesmas que eu usei, que é a da editora Foco. Existem várias no mercado que elas vão compilar já os conteúdos que são essenciais para a sua preparação. Porque mesmo dentro do direito penal, vamos supor, que você vai estudar, você também não vai precisar ver tudo. Existem conteúdos de maior ou de menor incidência. Então, se você consegue ter esse facilitador, que é uma doutrina como essa, pessoal, já está meio caminho andado. Já está muito mais fácil para você, porque ali vai ter o que é essencial para você só estudar e direcionar.
Além da doutrina, né, que a gente chama esquematizada, tem também um outro livro que é muito importante, né, que a gente fala que se a pessoa tiver condições, é também muito bacana de adquirir, que é um livro de questões. E questões, a gente concorda bastante com isso, a Daiane e eu, questão é o melhor método de estudo. Quanto mais questões você Sem resolver, dúvida. mais preparado você vai se encontrar lá para o dia da prova. Porque embora você tenha, às vezes, aqui na cabeça todo o conteúdo, você pode, às vezes, não saber encontrar a resposta. Então, ter uma doutrina esquematizada e um livro com 1000 questões, 5000 questões, vai ajudar vocês a uma mão na roda. Você quer mostrar para eles aí, Daiane? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Esse, acho que dá para ver, né? É o esquematizado de questões. Então, ele tem 5.500 questões de provas que já foram aplicadas, né, no exame de ordem. Então, com todas as matérias de vários assuntos. Lembrando que hoje a prova da OAB ela é muito interdisciplinar, né? Então, uma mesma questão que tem ali talvez um assunto de direito civil, vai ter direito empresarial, vai ter direito do trabalho, numa mesma questão. Então, resolver questões é o passo, assim, na prioridade de estudo, a gente vai falar sobre isso, é aquilo que nós concordamos que é aquilo que nós temos que dedicar mais tempo. Então, esse é o livro de questões, esse é da Editora Foco, tem outras editoras, inclusive a Editora Foco patrocina a gente aí, né? Mas tem outras editoras Juspod, que é muito também. boa, Saraiva também tem. Sim, Juspod é excelente. É. E esse é o de doutrina, né? Então, ele vem aqui, ó, super revisão, ele tem o compilado de todas as matérias que são cobradas no exame de ordem. Então, aí a primeira pessoal, coisa que você que tem está se doutrinas. preparando é providenciar. Inclusive tem doutrinas Desculpa, que gente. juntam. Imagina, eu que interrompi. Tem doutrinas que juntam, né? Tem doutrina e também tem um pouco de questão. Então, às vezes, acaba sendo mais Sim, econômico para você, né? Que aí ele tem, claro, não tem sim, 5.500 questões, mas também ninguém vai fazer as 5.500. Então, às vezes, você consegue encontrar o que tem o melhor dos dois mundos. Ah, ó, uma boa exatamente. sugestão também da Larissa, que é professora, junto comigo lá no Êxito, é o AB de bolso. O AB de bolso é aplicativo. E é Sim, verdade. Como a gente falou, não precisa comprar uma doutrina. Existem outros meios, né? Você pode encontrar sites que têm resolução de questão, sites que você encontra resumos. Tem muitos aplicativos que também você consegue, eles coletam todas as questões do exame de ordem. Então você consegue resolver na praticidade do seu celular, na internet. É uma ferramenta, né, que tem bastante coisas. O que é importante você saber é que você ter um material que compila ali o essencial da doutrina que cai na OAB é o que vai facilitar para a sua vida. Para você ficar menos louco quanto for possível na sua exatamente. preparação para o exame de ordem. Tá certo? É isso, é para Sim. facilitar. Né? Então, você vai de acordo com aquilo que é a sua disponibilidade. Se você acha que é interessante comprar uma doutrina esquematizada e uma com questões, você compra. Senão, você compra só a de doutrina e você resolve através de um aplicativo. Inclusive, se a gente entrar hoje na página do exame de ordem, vai ter lá todas as provas que foram feitas. Você pode imprimir a prova, imprimir o gabarito e resolver a questão ali com a própria prova que foi aplicada, né? Uhum. E outra questão também muito Desculpa. importante, né? O pessoal às vezes pergunta, né? Ah, beleza, ok. Então, livro, tá? Beleza, já sei, check. Ah, mas e cursinho, né? Como é que fica essa questão do cursinho? E, pessoal, o cursinho, eu não vou mentir para vocês, eu não vou falar que não precisa, né? Você consegue fazer o seu processo de estudos da OAB sem um cursinho? Claro que você consegue. Mas o cursinho é muito importante do ponto de vista de que ele age como um facilitador. Mas por quê? Porque você vai ter ali professores que são especializados no exame de ordem, que vão trazer para você ali o beabá bem mastigado, que vão te dar dicas, que vão te instruir, que vão te falar aquilo que cai, aquilo que não cai. E outra, é muito mais fácil, né, Daiane? Às vezes você assistir uma pessoa falando e anotar, pegar as dicas, os macetes mais Uhum. recentes, né? Você às vezes tem preferência por assistir um professor falando do que você às vezes ficar lendo e lendo, lendo, né? Então o cursinho é uma outra questão também muito importante. E a gente sabe que tem aí zilhões de cursinhos sendo oferecidos, né? Você vai na internet, o que mais tem hoje em dia é cursinho. Então você também tem que tomar muito cuidado com isso, né? Quando for escolher um cursinho, você tem que escolher um cursinho que você primeiro conheça ali, né, qual é a proposta, qual é o serviço dele, se ele oferece um serviço de qualidade, ou se para ele não. Alunos são números, é uma manada ali, passa o conteúdo de qualquer jeito, às vezes os professores não são qualificados.
Então é muito importante a escolha de um cursinho. E mais importante ainda, muitas vezes a gente faz um cursinho online, né, Daiane? Que você não Uhum. conhece, você até conhece os professores, melhor dizendo, mas você não tem contato com eles, você não consegue chegar neles e conversar, tirar uma dúvida. Então você tem ali a aula. E muitas vezes você não consegue ter o contato. E o apoio do professor é fundamental. Eu e a Daiane, nós fizemos cursinho que a nossa faculdade oferecia, né? E Uhum. é totalmente diferente, né? Depois da segunda fase eu fiz cursinho online. E é totalmente diferente. Porque é aquilo que tem no computador e acabou. Você não tem contato, você não consegue tirar uma dúvida no final da aula, o Você não professor tem não uma tem aqui, assistência mais direta, né? Mais nenhuma. presente. É. Então, a Então, questão do isso cursinho realmente é muito importante. é, É muito bacana e faz diferença, assim, na hora da sua preparação, porque é aquilo que o Egídio falou. Ele traz já de uma forma mastigada para você como cai, o que você tem que estudar. Eu me lembro que a gente, na época do Unisal, a gente tinha o cursinho de férias, então a gente estava de férias e estava indo todo dia para a faculdade para poder fazer o cursinho, inclusive sábado, domingo, às vezes era o sábado o dia todo, a gente chegava na faculdade 9 horas da manhã, 8 horas da manhã e ia sair 5 horas da tarde, no domingo também, tudo com o quê? Esse esforço de você, quando você quer, você vai atrás, você corre atrás. Então, se você pode ir num cursinho presencial, você vai, senão você procura um cursinho online. E é muito importante se atentar também se esse cursinho que você está fazendo, ele é atualizado, né? Porque a gente não pode correr o risco de se preparar, de estudar, por exemplo, direito do trabalho antes da reforma trabalhista, pelo amor de né? Deus, né? A gente precisa se certificar que as aulas que a gente está assistindo, os vídeos, o cursinho que a gente procurou, que ele também está de forma atualizada. Então, isso aí já é uma grande ajuda nessa trajetória também. Exatamente, né? E aí, bom, visto essas questões, acho que de material, onde coletar questões, já tá aí, já tá o suficiente para vocês. Aí a gente passa para um próximo passo, né? Que é agora Isso. organizar. Organizar o seu dia a dia, o seu tempo disponível, né? Porque, falando por mim, na época que eu estudei para OAB, eu trabalhava, né, 9 horas por dia, vejam só. Eu ainda fazia faculdade. Então, você pode, às vezes, né, estudar, fazer o estágio, você tem sua família, você tem, às vezes, esposa, esposo, filhos. Então, você tem que tentar Uhum. arranjar um tempo, né? Dentro dessa vida toda atarefada que nós temos, de encontrar, eu chamo de um tempo líquido de estudo. Por isso que a palavra-chave, eu repito, é organização quando a gente fala de preparação para o exame de ordem, né? Então, a gente faz um primeiro questionamento para vocês, né? Parem para pensar um pouquinho na rotina que vocês têm, de segunda a sexta, pelo menos num primeiro momento. Quanto tempo vocês têm livre de estudo, né? Você tem, às vezes, o horário do almoço, você tem, às vezes, a noite livre ou a manhã livre. Como que funciona? Então, você tem que fazer esse raio-x da sua semana e também dos seus finais de semana, já que a gente costuma ter os finais de semana mais tranquilos, para tirar uma média de quanto tempo você tem para se dedicar exclusivamente. E aí você pode pensar assim, nossa, mas aí eu tenho meu horário ali livre para descansar depois de um dia todo e eu vou ter que estudar para o OAB? Infelizmente, pessoal, acaba sendo uma questão de um sacrifício para depois ali obter, né, lograr êxito na aprovação na OAB, né? E é muito importante que você identifique isso na sua rotina e coloque isso no papel. Então, faça como se fosse um cronograma, um planejamento da sua semana, do seu dia, horário por horário. Estipule os horários que você vai acordar, o horário que você vai levar para se arrumar, que você vai trabalhar, o horário que você vai para a faculdade e o horário que você vai sentar para estudar. É muito importante, porque você colocando isso no papel, isso vai virar uma meta para você. Então faz lá no Excel, no Word, monta uma planilha, de segunda a domingo. Coloca todos os seus horários e todas as atividades. Se você namora, se você tem filho, se você vai colocar um momento para descansar, para sair, para fazer alguma coisa, coloca isso no papel, para que você possa ir disciplinando o seu corpo, a sua mente, a cumprir aquele cronograma. Porque daí, quando você bater o olho no seu cronograma e falar assim, nossa, esse é o meu horário de estudar, você vai sentar e você vai estudar. E, de fato, gente, esse é um momento que a gente precisa fazer alguns sacrifícios. É necessário. Então, vai ter que abdicar de sair às sextas-feiras à noite, aos sábados.
né? Você tem aí 4 finais de semana. Não custa você usar a maior parte do seu tempo para aquilo que você tem como objetivo. Se o seu objetivo é passar na prova da OAB, você vai ter que se sacrificar para isso. Então, esse negócio de sair todo sábado, toda sexta-feira, deixa um pouquinho de lado, tira ela do seu cronograma e coloca esse tempo para você poder estudar. Porque daí você compreendendo, tudo bem, eu sei que eu tenho 1 hora por dia, eu tenho 2 horas, eu tenho 4 horas por dia. Ok, eu já entendi qual é a minha rotina e quanto tempo eu tenho disponível. A partir do momento que eu entendo quanto tempo eu tenho para estudar, eu consigo organizar como eu vou aproveitar esse tempo. E daí aqui entra esse segundo passo da organização. A partir do momento que eu estipulo a minha carga horária de estudo, eu vou ir encaixando dentro dessa carga horária quais as matérias eu vou estar estudando. Então, qual matéria eu vou estudar? Seja um cronograma por dia, seja um cronograma semanal. Então, eu vou dedicar uma semana para estudar direito do trabalho. Ou então, segunda eu vou dedicar para o direito do trabalho, a terça eu vou dedicar para o direito penal e processo penal, a quarta para o direito, para o processo civil e direito constitucional. Então, você pode, de acordo com a sua rotina, com aquilo que você se adapta, você vai encaixando as matérias dentro do seu tempo de estudo. A partir do momento que você estipulou qual a matéria você vai estudar, você vai dividindo os assuntos dentro daquela matéria. E daí você consegue montar um cronograma de estudo de acordo com a sua realidade. Porque não adianta eu falar para você, você tem que estudar essa matéria tal dia, essa matéria no outro dia, sendo que você não tem a carga horária igual a que eu tenho para estudar, talvez você tenha menos tempo do que eu, ou talvez você tenha uma carga horária maior que você possa aproveitar mais. Então, você tem que adaptar de acordo com a sua realidade, né, Egídio? Uhum. E o pessoal não fica, mas eu só tenho 1 hora para estudar, ou eu tenho o dia todo para estudar. Na verdade, pessoal, não é necessariamente a quantidade do tempo que você tem, mas a qualidade dele. Porque você pode ficar um dia todo estudando, mas viajando, olhando para o teto, e aí não valeu de nada. Agora, se você pega 1 hora de estudo mesmo, ali concentrado, sem o celular, isso vai ser muito mais proveitoso. E aí a Daiane já começou a falar uma coisa que é relevante. Definido esse tempo que você tem de estudo, você tem que determinar, então, quais disciplinas que você vai precisar estudar. Tá dando para ouvir o trem? Tá passando um trem aqui em casa. Tá. Vou falar mais alto. Então, pessoal, viu o tempo? Eu tenho 2 horas por dia. Pô, maravilha, é isso aí. Então, agora você vai ter que começar a selecionar as disciplinas que você dará maior ênfase em detrimento de outras. Por quê? E aí vem uma questão muito importante. Falei no comecinho da live que nós temos 17 disciplinas para estudar. Nesse período que a gente está, né, agora, que não tem edital, que está todo mundo tranquilo, até dá para fazer um cronograma de estudos que pegue todas elas. Mas geralmente, pelo menos quando eu comecei a estudar, eu tinha, acho que se não me engano, 90 dias que eu comecei a estudar antes da prova. E é aquela loucura, porque 90 dias é bastante. Não é bastante, né? É muita coisa para estudar. Então você vai ter que ver quais disciplinas são mais importantes. E como que você sabe isso? É até tranquilo. Você tem que olhar quais disciplinas possuem mais questões lá no exame de ordem. Então você vai olhar, por exemplo, que ética profissional são 8 questões. São 8 questões, veja só. Então é 10% da prova. A constitucional, são 7 questões. Administrativo, se eu não me engano, são 7 também. Direito do trabalho são 6, processo são 5, enfim. Você vai ter que analisar essas questões, né, essas disciplinas que possuem maior número de questão, e aí compilar elas num grupo que você vai privilegiar nos estudos. Então, você vai dar maior tempo, maior atenção para eles, tá certo? E eu já adianto que não dá para estudar para OAB sem estudar ética. Pessoal, ética é a matéria que vai ajudar vocês. Que aí vem um segundo ponto que eu tenho para falar também. Definido o grupo de estudos, você vai ver, por exemplo, que direito civil, se eu não me engano, Daiane, se me corrige, são 7 questões. Pô, maravilha, Isso. 7 questões é bastante. Mas, pessoal, direito civil que cai na OAB são seus 5 anos de curso. Então, vai valer a pena você estudar 5 anos de curso para 7 questões? Então, aí é um binômio até que eu brinco, que eu inventei, nem sei se outro professor às vezes usa, né? Mas é a quantidade de questões versus a quantidade
de material, da ementa que você vai ter que Sim. estudar, né? Então, por isso que ética é coringa. É o que ajuda você a aprovar. Porque a matéria ela é bem pequena comparada aos outros e são 8 questões. Então, aí você vai levar em conta essas disciplinas que têm maior número de questões. Você também vai levar em consideração o tamanho que você vai ter que estudar de conteúdo. Mas você também vai ter que levar em conta uma outra questão, né, Dai? Que é a sua segunda fase. E esse ponto é muito Uhum. importante. Por quê? Acabei de falar que direito civil você não deve estudar porque o conteúdo é muito grande. Mas se você me virar e falar que vai fazer direito civil na segunda fase, aí eu não posso falar para você não estudar, não é? Então, além Uhum. disso tudo, da quantidade de questão, da quantidade de material, você tem que levar em consideração também qual vai ser a sua segunda fase. Eu fiz direito penal. Então eu não poderia não estudar desde a primeira fase penal e processo penal, porque isso já me facilitaria lá na segunda fase. Que eu já adianto para vocês, né, Dai? Tirando agora essa segunda fase que está no caso sui generis, é coisa de 50 dias, 40 e poucos É dias, um tempo muito né? curto. Muito curto. Então se você não tem uma base, você vai ralar 10 vezes mais, né? E é muito importante levar em consideração esses parâmetros. E aí, definiu então, eu vou estudar, vou supor, ética, penal, processo penal, constitucional, administrativo. São as matérias aí que eu vou dar mais atenção. Aí a gente cria um grupo ali, grupo B, digamos, né? Que é o grupo que você vai privilegiar, mas não tanto quanto esse primeiro. Que aí você pode colocar, vamos supor, trabalho, processo do trabalho, tributário, empresarial, enfim. E aí tem o último grupo, que é o grupo daquelas disciplinas que só tem 2 questões. Então vamos supor, você vai ficar estudando filosofia, que são 2, direitos humanos, consumidor, internacional. Nesse tempo que a gente está agora, que tem tempo, ok, você até pode colocar no seu cronograma. Mas se quando sair o edital e você deixou para se preparar nessa época, aí você vai ter um tempo bem curto. Você não pode estudá-las. É só no finalzinho e dando ali uma atenção também aos temas que são mais recorrentes, né? E aí você vai focar então nas que vão te trazer mais pontos, depois uma segunda que vai te ajudar também, e as terceiras que é só se sobrar tempo, tá certo? E aí eu dei um exemplo, Exatamente. é, e aí eu dei um exemplo de disciplinas que você pode pôr no grupo A, no grupo B. Veja só, eu não gosto de penal, né? Não detesto, não sirvo, eu sou civilista. Então beleza, você já vai fazer segunda fase de civil, eu suponho. Você pode colocar no grupo B penal e processo penal, não tem o menor problema. O que você tem que levar em consideração ao estabelecer esses grupos é o que eu já falei. Quantidade de questão, quantidade de conteúdo para estudar e levar em consideração a sua segunda fase, né, Dai? Exatamente. Queria ler uma pergunta aqui da Mi Prado, que ela falou assim: duas matérias por dia, tudo bem? Uma disciplina, está sumindo aqui, uma disciplina que mais cai na prova e outra matéria que cai menos por dia. Vamos lá. Mi, né? Eu não sei como é o seu nome completo, mas vamos lá. Mi Prado, muito obrigada pela sua pergunta. O que é interessante você pensar? Se essa matéria que você está falando que cai menos é aquela que está lá no grupo 3, de 2, 3 questões na prova, ou se ela está entre o seu grupo B e o seu grupo A. Né? Então, o grupo A é aquela matéria com menos conteúdo e com mais incidência na prova. O grupo B já é o intermediário. Então, que ela tem um número bacana de questões na prova, que podem aí resolver a minha aprovação, e o conteúdo dela, a matéria que eu preciso estudar, ela tem uma quantidade intermediária. Então, se essa for a sua comparação, daí sim. Ok, vamos dizer que você colocou no seu grupo A penal e processo penal, e no seu grupo B, trabalho e processo do trabalho. Então, você pode um dia estudar essas 2 matérias, uma que você considera que cai mais, que tem mais conteúdo, que tem menos conteúdo e mais incidência, e no mesmo dia estudar uma matéria do outro grupo. É interessante que a gente faça essa análise do conjunto todo. O quanto eu preciso estudar, quantas questões tem. É exatamente essa explicação que o Egídio fez. Para quê? Para que a gente otimize o nosso tempo. Para que a gente não fique estudando coisas que são muito extensas e que dificilmente vai cair, vai cair aquele assunto na prova. Então, se a gente for pegar aí para falar do direito civil, foi o exemplo que a gente deu. Você vai dar muita ênfase para ele se de fato você for fazer a sua segunda fase em direito civil, porque você vai precisar saber essa questão, vai precisar saber essa matéria para realizar a sua prova prática.
Caso contrário, o que você vai estudar de direito civil? Os pontos principais da matéria. Então, você vai ver aí direito de família, regrinha, né, de direito de família e sucessões. Você vai ver direito das contratos, responsabilidade civil e obrigações, que é uma matéria que tem bastante recorrência na prova. Então, você vai selecionar algumas matérias, alguns assuntos dentro da matéria de direito civil para você estudar. Se ela não for a sua opção de segunda fase, coloca outra no lugar e, se der tempo, você revisa esses pontos principais. Eu, por exemplo, fiz a minha segunda fase. Né? Isso. Eu, por exemplo, fiz a minha segunda fase em direito do trabalho. Então, no meu grupo A estava direito do trabalho e processo do trabalho, que são 5 e 6 questões, né? Então, por quê? Eu precisava me dedicar àquela matéria também para já ter uma bagagem de estudo para a segunda fase. E daí, assim, você vai mesclando quais são as suas prioridades de acordo com aquilo que a gente está passando aqui de orientação para vocês, aquilo que os professores indicam também, e conforme a gente vai verificando a incidência daquela matéria no dia da prova também, né? O Vladimir fez uma pergunta que é interessante. A distribuição da quantidade das questões por assunto é sempre a mesma em todos os exames? Sim, se mantém aí, por enquanto, estável o número de questões. Há um tempo atrás, eu acho que uns 3 ou 4 anos atrás, ética diminuiu 2, né? Antigamente a ética era 10. Mas é sempre também amplamente avisado se eventualmente acontecer alguma troca nesse sentido, né? Mas, então beleza, pessoal, você já estabeleceu o seu tempo, você já estabeleceu, né, as disciplinas que você vai precisar estudar e, como a Daiane bem falou, você vai privilegiar os conteúdos que são mais recorrentes, né? Feito esse estabelecimento, você vai ter que agora dividir o seu tempo. Como assim dividir meu tempo? Já fiz isso. Não. Agora você vai ter que fazer um aproveitamento do seu tempo dentro do seu tempo de estudo, que é muito importante. Então, vamos trabalhar com 1 hora, que é mais fácil para calcular. Se você tem 1 hora. A gente não é muito bom disso, né? 1 hora de estudo que você tem, então, para se dedicar ali integralmente à OAB. Eu faço uma divisão em fração. Eu sempre recomendo o seguinte: 2/4 do seu tempo você vai se dedicar à resolução de questão. E eu já te explico como que é essa resolução de questão. O outro 1/4 você vai se dedicar ao quê? Leitura de lei seca, leitura de jurisprudência, né? Leitura de doutrina, doutrina esquematizada. E o outro 1/4 você pode gastar ou assistindo a sua videoaula do seu cursinho, ou indo até o seu cursinho, tá bom? É esse jeito. Não, eu vou lá no cursinho e fico lá na aula mesmo, tenho um tempo preparado. Então, beleza, você pode usar esse 1/4 para revisão. Não tem o menor problema, também é possível, certo? Estabelecido esse tempo que você vai dividir a sua hora aí, falei para você, você tem que resolver questões. Eu sempre bato nessa tecla. Mas, galera, responder questão não é catar o livro aqui, marca, eu vi que eu acertei, vi que eu errei, fechei o livro, acabou, amanhã eu volto. Você tem que fazer também uma resolução de questão otimizada. Por quê, galera? Se eu simplesmente ver qual você acertou e qual você errou, não vai adiantar tanto. Agora, se você vê por que você errou, por que você acertou, qual era a resposta correta e onde que está o fundamento, você está vendo como que está diferente, como que está otimizada essa resolução de questão, você pode até perder um tempo, né? Eu vou conseguir responder só 10 questões desse jeito. Mas não tem problema, porque todas essas anotações, eu sempre recomendo isso, essas anotações que você faz nas questões que você respondeu, lá na véspera da prova, vão te ajudar a ter ali um negócio, vapt-vupt, né? Para você estar sempre revisitando. Então, a resolução de questão é fundamental, né? Gaste aí, invista um bom tempo da sua preparação nela. E aí eu falei para vocês, leitura de lei seca, jurisprudência, orientação jurisprudencial, o que for cair. Porque a OAB, pessoal, ela não fica incisiva ali em questões muito divergentes da jurisprudência, da doutrina. Mas ainda assim ela cobra. A majoritária, né? Qual foi a última decisão do STF, dos tribunais superiores. Então é bom você também estar por dentro dessas novidades. E a OAB adora novidade. Se algo foi alterado antes do edital, pode ter certeza que há alta chance de cair na sua prova. Né? Exatamente. É muito importante ficar atento a esses assuntos. Eu me recordo que quando nós fizemos a nossa primeira fase, foi bem na época da mudança da legislação trabalhista.
Foi bem quando veio a reforma trabalhista, a reforma entrou em vigor ali no final de 2017, então a nossa prova já ia ser cobrada a reforma trabalhista. Então, quais eram os assuntos mais discutidos? Foi aquilo que a OAB veio cobrando dentro da reforma. Então, é muito importante que a gente faça essa análise, essa organização para estudar aquilo que a OAB gosta de cobrar. Então, você tem que pensar, nossa, mas eu penso, eu concordo com tal doutrinador, mas esse doutrinador, ele é a minoria. Meu filho, você vai concordar com o que a OAB está cobrando, né? É assim que funciona. Você vai concordar com aquilo que a OAB quer que você responda. Então, é a majoritária, são as atualizações, são as coisas mais recentes que você vai estar analisando para poder estar estudando e fazer essa divisão do seu tempo. E não tem como, gente, estudar para a OAB sem resolver questões. Não dá. O nosso cérebro, ele aprende por repetição. Quanto mais você faz, melhor você fica naquilo. Então, quanto mais questões você resolve, quanto mais você entende por que você errou, o que aquela questão está cobrando, o que aquela questão quer saber, o que ela quer que você compreenda de conceito dentro daquela questão, quanto mais você fizer isso, mais preparado você vai estar. Então, é muito importante que você divida esse tempo. Eu vou estudar, vou resolver questões, eu vou assistir videoaula, vou fazer os meus resumos, e daí aqui a gente já entra numa próxima dica que nós temos para vocês. É muito importante que você entenda aquilo que funciona para você. Então, encontre o seu método de estudo. Eu vou explicar isso dando o meu exemplo. Qual era o meu método de estudo? Visual. Então, eu praticava primeiro a repetição, de escrever, de colocar no papel, de resolver questões. Eu entendi aquela matéria, eu fazia um esquema, no estilo de um mapa mental, e eu grudava na parede do meu quarto. Inclusive, a parede do meu quarto, nas vésperas da prova da OAB, ficou toda cheia de folha de sulfite, post-it, caneta colorida. Por quê? Eu bati o olho naquele assunto e eu já sabia o que aquilo significava, a minha mente já fazia a memória daquilo que eu tinha estudado. Então, é importante que você encontre o seu método. Talvez seja por mapa mental. Você vai colar no seu banheiro, na sua geladeira, na porta do seu guarda-roupa. Talvez seja gravando um áudio, você explicando aquela matéria, para que quando você estiver indo para o trabalho ou para quando você estiver indo para a faculdade, você possa ir ouvindo aquela matéria que você estudou. Você precisa encontrar o meio que vai dar certo para você e ajude você a otimizar o seu tempo. Para quê? Se você já estudou aquela matéria, você não vai ficar voltando nela de forma aprofundada. Você vai fazer uma revisão. Então, se você consegue esquematizar a revisão que você tem para fazer, isso vai ficar muito mais fácil, muito mais acessível para que o seu cérebro acesse aquela informação, tire aquela informação da caixinha lá da onde você estudou e ofereça para você, faça você lembrar aquilo que foi estudado. Então, isso é muito importante. Encontre aquilo que dá certo para você, aquilo que funciona na sua rotina de estudo, que vai te ajudar a otimizar o seu tempo de estudo. E essa dica que a Daiane deu, ela é muito importante pelo seguinte, gente. Pensem comigo, a gente está falando aí de se organizar, de responder questão, mas não é todo dia que você vai chegar e vai estar, uau, eu vou assistir a aula e vou estar me divertindo. Galera, vai dando 1, 2, 3 semanas. É normal, não tem como. A gente fica cansado, vem a fadiga, a estafa. Se a gente começa a ficar maquinando as coisas, não vou passar, não vou passar. Isso aí é normal. Acaba que a gente fica cansado. Então, quanto mais métodos você tentar utilizar ao longo desse processo de estudo, mais vai facilitar a sua vida. E outra coisa também que a gente pode aproveitar para dar uma dica, né? Até aproveitando a pergunta da Milena. Eu posso então estudar às vezes 2 matérias num dia? Pessoal, depois que você monta o seu cronograma, vamos supor que você está pegando uma matéria que você não gosta. Se você se sentir mais confortável, você pode até trocar, divide ela em 2 momentos de estudo, né? Por quê? Você tem que ver aquela matéria. E você depois vai ter que revisá-la mais às vésperas da prova. Então, como você vai organizar ela, pode variar muito. Exemplo, por exemplo, meu. Quando eu me preparei para a OAB, eu imprimi um calendário e aí eu estudava na semana, cada dia uma disciplina. Então, segunda eu estudava penal, terça processo, quarta trabalho, quinta constitucional, sexta ética, sábado, domingo, revisava, fazia também, estudava mais disciplina. Mas eu conheço colegas que não gostam assim.
porque na outra semana ele volta em processo, na outra semana ele volta em administrativo. Ele prefere, em uma semana, matar a disciplina e deixar todo um material preparado. E, galera, isso também é válido. Ou seja, todos esses métodos, todas essas orientações, dicas que nós estamos dando, você pode adaptar, você pode não, você tem que adaptar à sua realidade e ao seu jeito. Então, se você acha que estudar por 2 semanas seguidas, matou a matéria, deixou tudo alinhadinho, é o melhor para você, bacana. Ah, não, eu vou fazer igual eu falei, igual eu fiz. Segunda-feira é uma, terça é outra, quarta é outra, quinta é outra, e depois eu vou dividir, eu volto para estudar no final do mês. Galera, também é válido. Você dando conta de tudo que você tem que estudar, né? Tentando o máximo possível fechar a ementa, maravilha, é isso aí. Então, a forma, muito você pode variar, você precisa variar, porque senão a gente acaba não aguentando, né? A gente tem sempre que lembrar que qual é a dica aqui? A organização para facilitar a sua vida. Então, é muito importante que você sempre pense nesse objetivo final. O que vai facilitar a minha rotina? O que vai me ajudar? O que vai ficar mais acessível para que eu possa fazer? Então, aqui é muito importante também que você consiga preparar o seu material de estudo para que quando chegar na véspera da OAB, você consiga ter material para revisar. Então, se você vai fazer isso no notebook, você vai fazer ali um Word para cada matéria que você está estudando, se você vai ter um caderno que você vai escrever à mão, se você vai fazer resumos esquematizados, eu fazia muito isso. Todas as matérias eu ia fazendo resumo com letra maior, com caneta colorida, de forma bem assim esquematizada mesmo, para que quando eu precisasse revisar aquela matéria, aquilo estivesse de forma fácil e acessível para mim. Então, lembre, tudo que você fizer nesse período de preparação precisa ser para facilitar a sua vida e garantir a sua aprovação no dia da prova do exame de ordem, né? E aí, ó, então beleza, a gente organizou aí o que precisa estudar, como separar o tempo, como separar as disciplinas, mas tem uma coisa que é muito importante também de ser trabalhada. Nós mesmos, nosso corpo, nossa mente. Então a gente está falando para você estudar, se dedicar, você tem que ter um ambiente preparado para isso. Um ambiente silencioso, um espaço só seu, que tudo fique de fácil acesso, para também toda hora você não precisar ficar levantando, porque nessa andada, galera, já era, já perdeu meia hora e não volta mais. Então ter um ambiente é muito importante. E tem também uma outra questão que é muito importante para a preparação do próprio corpo e até da cabeça lá no dia da prova. Fazer simulados. Eu fiz simulados, fiz vários simulados, tanto na minha faculdade quanto em casa. Eu imprimi uma prova mais antiga da OAB, sentei em um ambiente que eu tentei simular o melhor possível as condições do dia da prova, e aí eu fiz a prova lá, o simulado, dentro do tempo estipulado, tentando o máximo possível ali, né? Tentar me projetar no dia da prova. Porque, galera, você não sabe a escola onde você vai, né? Quando nós fizemos, já era quase meio do ano, a segunda fase, a primeira já era mais comecinho, muito quente, não tinha ar-condicionado, né? Então você tem que estar preparado às vezes para passar esse calor. Ela é 1 hora da tarde, você então acabou de almoçar, por isso que você precisa comer algo leve. Então você tentar preparar o seu corpo, preparar a sua cabeça para responder 80 questões é muito importante, né? Você quer pontuar alguma coisa nisso, Dai? Isso é um ponto, gente, é fundamental. Sabe por quê? No dia da prova, você não vai fazer a sua prova sentado no sofá, sentado na sua cama, escutando música, mexendo no celular. Não vai ter isso. Você vai estar sentado numa carteira, numa cadeira de faculdade, de escola normal, às vezes só com um ventiladorzinho ali em cima, e você vai precisar estar só com aquilo que é necessário. Ali uma caneta, a garrafinha de água, alguma coisa para você comer, uma barrinha, ou então uma fruta, uma barrinha de chocolate. Então, é muito importante que a gente prepare o nosso corpo. Porque imagina, você não acostumou o seu corpo a ficar sentado 5 horas para resolver uma prova. Como que você vai chegar lá no dia da prova e vai tirar isso de letra? Não vai, você vai se sentir muito cansado, seu corpo vai ficar pesado, sua mente vai começar a se sentir cansada. Então já comece desde já. Tira aí um domingo, agora que a gente tem tempo, que o cronograma ainda está suspenso, né? Tira aí um domingo por mês, 2 domingos por mês, senta lá, dê 1 hora, senta com a sua prova, faz
faz essas pausas como se você estivesse mesmo no dia, que você vai levantar, vai ir no banheiro, vai beber água, vai comer alguma coisa. Simule exatamente o dia da prova para que você possa preparar o seu corpo e a sua mente. E daí aqui entra, a gente já está praticamente aí nas últimas dicas, até que o nosso tempo também já está quase acabando, né? Prepare a sua mente para fazer a prova. Comece a trabalhar o seu psicológico durante a sua preparação, sempre com pensamento positivo, de que vai dar certo, que você vai conseguir, que você vai passar. E ainda que você não passe, essa prova não define você, ela não define a sua competência, ela não define que tipo de profissional você vai ser. Então, trabalhe a sua mente para que você não venha a ter uma frustração se algo acontecer diferente daquilo que você estava esperando. E, inclusive, prepare a sua mente para o dia da prova. Porque acontece muita gente que é muito dedicada, muito esforçada, inteligente, e chega no dia da prova, o emocional, o psicológico dessa pessoa não permite que ela faça. E daí vem uma reprovação, muitas vezes a pessoa não consegue nem concluir aquela prova. Então, a nossa mente, ela é a chave para toda a nossa preparação, é a chave para alcançar esse sucesso. Ontem, eu e o Egídio conversávamos, falávamos sobre isso, né, Egídio? E eu até compartilhei da minha experiência. Porque, assim, lembra que nós falávamos que você precisa encontrar aquilo que funciona para você? Cada um tem um jeito de se preparar no dia antes da prova. Então, se no sábado anterior, né, no domingo você vai fazer a prova, no sábado, qual é a sua forma de preparar? A minha forma era, eu preciso estudar. Então, a princípio, eu tinha até falado, não, eu vou sair, vou fazer alguma coisa, vou esparecer. Gente, eu não consegui, porque eu fiquei pensando, se eu não estudar, amanhã eu vou me cobrar disso. Mas isso é o que funciona para mim. Então, no sábado, eu sentei e eu estudei até 10 horas da noite. Deu 10 horas da noite, eu fechei os meus resumos e eu tive uma crise de choro, de ansiedade, de nervoso. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não vou passar, não vai dar certo, eu não vou conseguir. E chorei, fiquei nervosa. Pronto, passou. Gente, no domingo eu cheguei para fazer a prova numa tranquilidade, porque o meu psicológico estava preparado para aquilo. Eu precisei ter ali a minha crise de ansiedade, o meu nervosismo, né, todo aquele nervoso, o medo, eu passei isso antes. Deixa vir tudo agora, vem, né, no sábado à noite, não tem problema. Cheguei no dia da prova, fiz a minha prova com toda a tranquilidade. Isso tanto para a primeira fase, quanto para a segunda fase. Cheguei e fiz com tranquilidade. Por quê? Eu preparei a minha mente para todos os resultados possíveis, para aquilo que eu gostaria, que era a minha aprovação, sem dúvida. Ainda mais eu estava assim num ano muito cheio na minha vida, né? Trabalhando, fazendo faculdade, tinha TCC para apresentar, tinha casamento para preparar. E talvez essa seja a realidade de muitas pessoas, talvez tirando o casamento, de muitas pessoas seja essa a realidade, né? Então você precisa ir se preparando. Se vier uma aprovação, amém, o meu esforço valeu a pena. Se não vier, ok, bola para frente, eu vou fazer de novo. Eu sei que eu fiz o meu melhor. Você tem que sair com essa sensação de que você deu tudo o que você podia. Se não deu certo, ok, eu vou tentar de novo, não vou me frustrar por causa disso. Mas a nossa mente precisa estar preparada para todos esses resultados. É muito importante a preparação nossa, psicológica, porque acaba que a gente fica se sabotando, né? É meio que autossabotagem. Porque nós projetamos, eu fiz isso comigo mesmo, que eu precisava passar na OAB, eu estava no 5º ano na época. Mas, pessoal, a gente não tem obrigação de passar no OAB no 5º ano, não tem obrigação de passar na frente do amigo, ou meu amigo passou e eu não passei. Galera, essas são questões irrelevantes. Você passar lá na frente ou não, você vai passar no momento certo, no momento que Deus planejou para você. E isso não vai ser demérito algum quando você for ser profissional. Quem passou primeiro, quem passou com 10, não vai ser um advogado melhor que você. Esta é uma prova que eu arrisco dizer que nem vai avaliar tanto assim os seus conhecimentos. Porque como a Daiane muito bem falou, é o seu psicológico que acaba influenciando diretamente naquele dia. Então vamos supor que você fez todo um estudo certinho ali com afinco, mas chegou no dia da prova e você não estava muito preparado, você acabou se às vezes desesperando, chorou, que às vezes acontece isso. E aí eu não passei. Putz, perdi então todo esse tempo. Imagina, pelo contrário, todo esse tempo de estudo já está te preparando para a sua aprovação no exame de ordem e depois para você ter uma bagagem.
Porque quando você for divulgar, vai cair de tudo. Eu gosto de penal e processo penal. Minha primeira ação foi o quê? Guarda e alimentos. Mas acontece, ué. Mas aí, como a gente está naquela rotina de estudos, podem apostar que vai sair na frente de muitos colegas. Então, não é demérito algum, eventualmente não passar. Assim como, obviamente, é muito bacana passar. Você vai passar no momento que é para você passar. Beleza? Então, eu vejo muitos alunos que às vezes desistem, pensam, putz, o que eu estou fazendo? Estou fazendo errado, eu fiz uma má faculdade. Não, galera. São N fatores que aqui nem a Daiane nem eu conseguimos dizer por quê. Apenas, infelizmente, aconteceu. Mas você não pode deixar isso te desestimular, você não pode deixar a peteca cair, tá bom? Você tem que ter ali uma meta que uma hora vai ser atingida, beleza? Tem mais alguma coisa pra falar, Exatamente. Dai? A gente só pode parar a hora que atingir a nossa meta, porque a Exato. gente só vai trocar de objetivo quando a gente alcançar aquele que a gente estipulou. Então, não desista, não se frustre por algo que sair fora do seu planejamento, né? E A OAB essas é uma dicas prova muito valem não pequena, só... né? Diante de toda a grandeza da sua preparação, dos seus Exatamente, 5 anos de faculdade. É bem isso. exatamente. Então, vamos recapitular todas as dicas que a gente deu aqui antes que o vídeo encerre. A gente achou que nem ia dar 1 hora, mas a gente já tá, por mim, eu ficava aqui falando mais ainda, dando mais dicas que eu gostei bastante. Então, vamos só fechar o nosso raciocínio para que vocês saiam dessa live entendendo o que vocês precisam fazer agora. Então, primeira coisa, entendemos como é a prova. Ok. Então, eu vou preparar o meu material, vou organizar o meu material para eu poder estudar, vou organizar o meu tempo, fazer a minha rotina, meu cronograma, quanto tempo eu tenho para estudar, o que eu vou estudar, vou entender quais são as matérias que eu preciso dar mais prioridade, né, o que tem mais incidência no dia da prova, para que eu possa, ali, de acordo com a prioridade que eu tenho, poder me organizar também, vou entender aquilo que funciona para mim, organizar a minha rotina, de quanto tempo eu vou dedicar para a resolução de questões, quanto tempo eu vou me dedicar para assistir uma videoaula, para ler uma jurisprudência. Feito isso, você vai preparar o seu corpo e o seu psicológico para o dia da prova. Simule o dia da prova, simule as condições físicas, condições psicológicas, para que você possa realizar uma prova e para que você dê o seu 100%. E é bom lembrar também que essas dicas aqui, ela não vale só para o exame da OAB, mas para qualquer outro tipo de prova que você esteja se preparando, seja um concurso, seja uma prova da faculdade, seja algo que você está almejando como objetivo, se prepare, se organize. Organização é a palavra-chave hoje dessa live. Se organize para que você possa utilizar o seu tempo da forma mais otimizada possível. Eu acho que é É isso. isso, né? E já para ir finalizando, antes que o Instagram, que inclusive já está me anunciando, vai cortar, eu queria me colocar à disposição de vocês, alunos que estão nessa fase aí, que nós sabemos que é muito difícil, né? Então eu queria me colocar à disposição de todos vocês para auxiliar aí na organização dos estudos, em montar um cronograma, beleza? Na minha bio do Instagram tem o meu e-mail. Então mandem o e-mail para mim, tá certo? Para a gente conversar, trocar material. Esse é um momento de parceria, de comunhão. Todo mundo junto. Que ninguém concorre com ninguém. Então troque material entre os colegas. Fiquem atazanando seus professores pedindo ajuda. Eu me coloco à disposição de vocês, tá certo? Quero agradecer aí a participação, a presença, as perguntas, tá bom? E é isso. Vocês precisando, podem me procurar aqui no meu Instagram, beleza? Um grande abraço, pessoal. Obrigada, pessoal, todo mundo que participou, que mandou as questões. E já deixando um recado aqui também que a gente está preparando uma live para vocês específica para a segunda fase. Então, a galera que está aí nesse limbo, esperando o dia da segunda fase, nós também passamos por isso na nossa época de uma forma muito mais curta, não tão intensa quanto aquilo que vocês estão enfrentando agora, mas já fiquem ligadinhos aqui que a gente vai vir com uma live exclusiva de como se preparar para a segunda fase. Chique. Então, Daiane, muito obrigado pela parceria, viu, minha amiga? Muito obrigada, Egídio. Um beijo para vocês, gente, e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau.